O Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu o que estava em casa. Muitos afluíram Para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo para um alítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram irado no ponto correspondente onde que eles estavam, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o único que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que os assim arrazoava, disse-lhe: Por que razoais, pois, essas suas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e derem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. A vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha para o seu encontro, e ele os ensinava. Quando ele ia passando, viu a Levi, filho de Orfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. Jesus come com os pecadores. E ele disse: Segue-me, e ele o seguiu. Achando-se Jesus à mesa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vindo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam os discípulos dele: Por que comes e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejua alguns discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode, porventura, jejuar os convidados para um casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho quanto os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é o Senhor dos sábados. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: Vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, e os que não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado.